Boa noite a todo mundo. A gente vai começar a célula hoje. Eu vou estar usando o Instagram da Andreise hoje. Hoje ela não pode participar com a gente, ela está um pouco indisposta, né? E aí ela está fazendo um repouso. E aí eu vou fazer a célula hoje sem a participação dela. A paz do Senhor. Nelly, como é que estão as coisas? Tudo bem? Vamos aguardar só uns minutinhos para o pessoal começando a entrar, para a gente conversar hoje. Hoje o tema da célula é bem interessante, né? A gente vai estar conversando sobre desenvolvendo a sua salvação. E esse tema, desenvolvendo a sua salvação, a gente vai usar como texto base Mateus 13, 3-8. Então, graça e paz, Jô, tudo bem? Andreise hoje não vai participar com a gente, que ela tá um pouco indisposta, tá de repouso, mas se Deus quiser, na próxima ela já tá junto com a gente. Então, o tema de hoje, desenvolvendo a sua salvação, texto base Mateus 13, de 3-8. Vamos orar antes, né? E aí a gente começa. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia, obrigado por essa semana, Senhor Deus. Te louvo e te agradeço, Pai, pelas pessoas que estão aqui, pela vida da Andreise, das minhas filhas, pela vida de todos que fazem parte da nossa célula, Senhor Deus, da macrocélula, da igreja, Deus. Que o Senhor continue abençoando e guardando a vida de cada um. Te peço, Senhor Deus, que essa reunião hoje seja uma reunião proveitosa no coração dos seus servos, Pai. Que cada um possa receber uma porção, Senhor Deus, vindo diretamente do teu trono, Senhor. Eu te peço, Pai, abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Texto base, Mateus 13, de 3-8. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Hoje, gente, igual eu comentei, a gente vai estar falando sobre desenvolvimento da salvação. Esse desenvolvimento da nossa salvação, ele passa por várias etapas, vários caminhos, né? E o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos desbravadores e a gente deve crescer e se desenvolver sempre no espírito, em tudo. A gente não pode deixar jamais as lutas, as dificuldades do dia a dia nos parar. Isso aí, pra gente, a gente tem que conseguir superar esses problemas, né, e não deixar esses problemas travar, inclusive, a nossa vida espiritual. É isso que a gente tem que conseguir fazer. E se a gente for lá nas cartas de Paulo fala lá uma carta aos Filipenses, versículo 2, 12, segunda parte B do versículo, ele fala assim: continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. A salvação, então, ela se passa... A salvação se passa através do trabalho com temor e respeito a Deus. Isso aí isso está lá foi Paulo que falou lá em Filipenses. Então, algumas pessoas podem chegar e perguntar, né, vão mas por que eu preciso de salvação? É uma pergunta assim muito comum que acontece, né? E a gente sabe que todo mundo pecou, né? E por causa disso está todo mundo destituído da presença de Deus. Todo mundo sem a salvação de Deus é um perdido.
né? Nós somos todos perdidos. Por isso que a gente precisa da presença de Jesus, do sangue de Jesus. E o que é essa perdição? Aí a gente pode entrar aprofundando um pouquinho mais. O que é a perdição? A perdição é simples e triste. A perdição é a separação eterna de Deus. E isso causa um sofrimento que ninguém consegue imaginar. Vai ser um sofrimento eterno, né, no fogo eterno. Isso aí eu acho que é assim, difícil da gente, como ser humano, conceber o que seria isso, né? Mas é a realidade, né? Você passar a eternidade longe de Deus, isso aí já é um tormento, você não ter a presença de Deus, do Espírito Santo de Jesus na sua vida, e além disso você ainda está no fogo eterno, né? Se queimando eternamente. Isso aí é o terrível do terrível, né? E a salvação, a gente não consegue a salvação se não for através do único caminho, o caminho que é Jesus Cristo. Isso aí tá claro lá em João, no capítulo 3 de João, versículo 16, 17, 18. Fala muito sobre isso. Fala assim, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu único filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê, aqui é a chave, aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. Aqui é a chave da salvação está aqui. Você crê em Jesus, a gente imaginando aqui no ambiente nosso aqui, humano, né, mundo físico que a gente vive aqui, seria o seguinte, vai levar a turma toda pro tribunal na frente do juiz e lá ele vai passar a régua, quem que é condenado, quem que não é. Aí vai olhar assim, e aí, você crê em Jesus? Creio. Passa. Esse aqui eu não vou julgar. Passa. Esse eu não vou julgar. Esse eu não vou julgar. Esse aqui, você crê em Jesus? Não. Esse aqui vai ser julgado. Aí vai levantar a ficha corrida. Né? Eu imagino assim. Né? E eu acho que não vai ser nada agradável. Um julgamento assim, onde vai apontar suas falhas, seus erros, seus pecados, a falha de caráter, aquela mentira que ficou escondida debaixo do tapete, lá, aquelas teias de aranha juntas, tudo vai se levantar, trazido à tona e você não tem como esconder, Deus sabe tudo. Né? Então, vamos confessar Jesus muito melhor, porque você não vai ser julgado, você já foi perdoado, não tem condenação. Né? Só Jesus pode livrar a gente da condenação, da prisão e da perdição eterna. A gente tem que ter fé em Jesus e a gente tem que nos arrepender dos nossos pecados. É a fórmula simples. Né? Deus é simples, eu sempre falo isso, Deus é simples, as coisas de Deus são simples. A gente, como ser humano, a gente tende a tentar complicar as coisas de Deus, mas as coisas de Deus são coisas simples. A salvação, quando a gente tem a salvação é só o começo de uma nova vida. Né? Esse nascimento, esse novo nascimento que a gente tem, ele se dá espiritualmente, né? Através da salvação de Jesus. O velho homem morre e nasce um novo homem. Essa que é o novo nascimento. Né? A gente tem que desenvolver a nossa salvação, a gente tem que trabalhar nessa nossa salvação, a gente tem que edificar-se nessa salvação e a gente tem que colocar ela em ação. São vários atos que a gente tem que fazer em relação à salvação, porque a gente quer ser salvo, nós somos salvos, mas a gente também tem a vontade, a esperança de levar a salvação a outras pessoas. Então a gente tem que entender sobre salvação nesse sentido. E a salvação tem algumas fases, né? E essas fases algumas fases dependem de Deus, algumas fases dependem da cooperação de Deus e a gente. Mas isso aí só se dá também, obviamente, através da graça, porque a gente, como homem, como pessoas, a gente não consegue fazer nada. Né? Então, tudo vem do trono, tudo vem do trono. E aí eu vou falar algumas partes dessas fases, né?
para a gente deixar um pouquinho mais claro, dar uma resumida, e que é o seguinte: a primeira fase seria a redenção. Essa fase, obviamente, ela é inteiramente de Deus, ela é exclusiva de Deus. Redenção foi a entrega na cruz, né, para apagar os nossos pecados. A gente teve participação nenhuma. Se a gente falar que a gente teve alguma participação, foi só em contribuir com o pecado. Fala assim, ó, Jesus, toma esse pecado aqui, eu estou contribuindo para você poder morrer na cruz e sofrer por mim. Né? O ato todo foi de Deus para ter a redenção, para a gente ter a nossa salvação. Então, a primeira fase, vamos dizer assim, é a redenção. A gente tem eleição também para a salvação. O que seria eleição? Nós fomos eleitos. Né? A gente sabe, nós somos eleitos. Mas quem que nos elegeu? Né? Aí vai bater a dúvida. Pô, mas quem que me elegeu? Foi Jesus que nos escolheu. E não foi o contrário. Não foi eu que escolhi Jesus. Não foi a Andreise que escolheu Jesus. Não foi minhas filhas que escolheu Jesus. Foi Jesus que nos escolheu. Né? Isso aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode dar uma ida lá. Efésios 1, versículo 4. Tá? Lá diz que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, cara, antes do mundo existir, Deus já nos escolheu, Jesus já nos escolheu. Tá ali, Deus entregou para Jesus, falou, só escolhe, ele te pegou. Você é um escolhido. A gente tem também a semente do Evangelho, que para ser salvo a pessoa precisa ser uma semente. Aí a gente vai no texto que a gente abriu a leitura lá, a parábola do semeador. Né? Como a gente viu, existem 4 tipos de pessoas, que são as 4 sementes. Né? A gente tem que ser a semente que dá o fruto, a gente tem que frutificar, a gente tem que crescer em terreno fértil. E a gente não tem só que crescer em terreno fértil, se a gente for continuar com essa analogia em cima do lado agrário. A árvore, quando ela cresce, ela dá frutos, ela dá sementes para poder crescer novas árvores. Então a gente tem que ter essa consciência que não basta a gente crescer num campo fértil, a gente tem que dar sementes, distribuir essas sementes para poder cair em novos campos férteis. Lógico, vai cair no campo árido, no meio das pedras, no meio dos espinhos, porque é a verdade, isso acontece, mas a gente não tem que desanimar, a gente tem que produzir novas sementes e semear. Nós temos que ser essa semente. Outra fase é a graça e a fé no Evangelho. Pela graça nós somos salvos, mas não é pela graça mediante a fé. Ah, mas pô, legal, isso é do homem? Não. Isso é dom de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 2, capítulo 2, 8, se eu não me engano. Aí vai estar lá falando que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso é dom de Deus. Está muito claro. Então, não é de boas obras que se dá a salvação. Aqui a gente já tira essa conclusão de cara. E sim pela graça e pela fé. Obra não salva ninguém. Boa obra, sim, a gente tem que fazer, isso faz parte. Eu não sei se vai contar lá como galardão, como que vai entrar isso, mas não são boas obras que vão te dar a salvação. O que te dá a salvação é a graça de Deus e a sua fé. Isso é dom de Deus, tá? E a gente tem que fazer a confissão. A gente tem que confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Salvador. Isso está lá em Romanos, versículo 10. É muito conhecido de todo mundo também, mas é uma obrigação de todo cristão. Se com sua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres que em seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a gente tem que confessar, a gente tem que abrir a nossa boca, a gente tem que falar em alto e bom som para todo mundo ouvir. Jesus Cristo é o Senhor, Ele veio em carne, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, através dele se dá a salvação. Nós temos que confessar Jesus Cristo sempre, né? Outra coisa que faz parte
da salvação é o perdão. O perdão, o que é? O perdão é a concretização da rendição. A rendição lá atrás que nós falamos, que veio de Deus, foi obra única, exclusiva dele, foi tudo feito por ele. O perdão é da mesma forma. Através de Jesus, do seu sangue, que a gente é perdoado por Deus. A gente, por nós mesmos, nós não temos essa capacidade, porque com o derramamento do sangue de Jesus sobre nós, Deus olha para a gente e ele vê o sangue de Cristo, ele vê Cristo em nós, e através disso que a gente tem condição de ser perdoado, né? Não é... Deus é bom o tempo todo, isso aí a gente sabe. Deus salvando a gente ou não salvando, perdoando ou não perdoando, ele vai continuar sendo bom, né? Mas o perdão, ele vem através da concretização da rendição, que foi a morte de Jesus na cruz. É por isso que a gente é salvo, que a gente é rendido, que a gente é perdoado. A purificação, obra também de Jesus. Jesus lava a gente de todo o pecado. Jesus tira toda a impureza da gente. Claro que o pecado sempre vai ter sua consequência. O camarada vai lá e comete um assassinato, vamos falar assassinato, não, roubo a banco. Pô, o cara pecou. E aí? Me arrependi, pedi perdão, Senhor, me perdoa. Jesus vai te perdoar se o arrependimento for sincero, vai dar certinho. Fica tranquilo. A gente está pensando no pós. Agora, vai ter sua consequência. Você vai sofrer uma perseguição policial, vai ser preso, vai cumprir uma pena, vai passar por um julgamento. Isso aí é a consequência do pecado, vamos falar assim. Agora, no mundo pós-vir, você se arrependeu, Deus te perdoou, você confessou Jesus, Deus te perdoou. Ok, não tem problema nenhum. Uma coisa não é incompatível com a outra. Então, o pecado tem suas consequências. A gente vê isso lá com Davi. Davi teve o pecado dele lá com a Batseba, né? E teve consequências na vida dele. Ele se arrependeu. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu dos pecados dele, mas ele também pagou o preço pelo pecado, né? Porque o pecado tem consequências. Justificação. Através de Jesus nós somos considerados pessoas justas. Sem Jesus, obviamente, nós não somos justos. Através de Jesus na nossa vida, nós somos considerados justos aos olhos do Pai, porque Ele nos perdoa. É como se fosse uma escadinha, né? Nós somos justificados através de Jesus. De reconciliação também, obra de Cristo, né? Porque a gente foi reconectado com Cristo e o nosso relacionamento com Deus é restaurado através de Cristo. Então, essa reconciliação se dá através de Cristo, a gente buscando Cristo. Regeneração, ela se dá com o novo nascimento. Eu falei sobre isso lá em cima, antes, né? A gente tem um novo nascimento, esse nascimento é espiritual. A gente morre o velho homem, vem o novo homem, e a gente sepulta esse velho homem. E aí a gente vai falar, aí a gente vem com sepultamento e ressurreição. O sepultamento do velho homem através do batismo nas águas. Isso está lá em Romanos 6. E aí eu queria fazer um breve comentário, que só o batismo não salva ninguém, tá? Mas segundo Romanos 6, o batismo ele faz parte do processo. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui aberto, só um momentinho. Romanos 6. Não. Fechou minha Bíblia. O batismo não salva, mas ele faz parte do processo. Depois vocês abrem lá em Romanos 6, vai estar muito certinho, muito claro, muito fácil de entender. Tá? Santificação significa separação. A gente tem que ser separado daquilo que é comum, do que é comum no mundo. É como se fosse, por exemplo, na época lá do tabernáculo, eles tinham muito ouro.
Eles saíram do Egito com muito ouro, eles tinham muito ouro. Então vamos supor que ouro era a coisa comum, era o normalzão, o comunzão. Agora, na hora que você pega o ouro, transforma no adorno para o Senhor e coloca no local de adoração, ele passa a ser separado. Entendeu? Então, com a gente funciona a mesma coisa. A santificação é um processo contínuo de purificação, de libertação e de busca pelo caráter de Cristo. A gente nos separa das coisas do mundo para buscar o caráter de Cristo, a forma de Cristo. Somos separados por Cristo e para Cristo. Então, a santificação faz parte do processo de salvação. Transformação é o resultado da santificação. Não tem como. Você está buscando, você tem um alvo. O alvo meu é Jesus Cristo. Poxa, o alvo é lá no alto. Mas eu tenho um alvo. À medida que eu for alcançando esse alvo, subindo, chegando mais perto dele, eu vou mudando, vou matando o velho homem. Desculpa. Vou matando o velho homem, vou me transformando. E com isso, eu vou chegando mais próximo da salvação, porque eu estou mais próximo de Cristo. A cada dia que passa, eu estou mais parecido com Cristo. Essa é a transformação que Cristo nos dá. E aí vem a conformação. O que é a conformação? A conformação é o trabalho que a gente tem para nos tornar como Cristo. Não é fácil, né? Você vai lutar contra o mundo inteiro, contra a pressão interna e externa, né, para você conseguir se parecer com Cristo. Então a gente tem que se conformar também com essas lutas. Lá Romanos 8:29 diz assim: porque o que dantes conheceu também os predestinou para ser conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então a conformação é isso, a gente se conforme à imagem do Filho de Deus, o Filho unigênito, Jesus Cristo. Glorificação. Isso aqui fica muito fácil a gente entender lendo Romanos, capítulo 8, versículo 30. Até deixei aqui aberto justamente para a gente... Não tem como a gente descrever melhor do que Paulo, né? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então a glorificação é o último estágio da nossa plena salvação. Ser glorificado é entrar na glória de Deus. É a gente poder experimentar e desfrutar sem medida nenhuma a infinita e eterna vida de Deus em Cristo Jesus. Esse é o conceito, vamos falar assim, a essência, o âmago da glorificação, a nossa busca, porque sem a glorificação a gente não vai ser salvo, né? A salvação, então, a gente consegue concluir que a salvação, ela tem 3 aspectos, vamos dizer assim. Ela trabalha no passado, a salvação trabalha no presente e a salvação trabalha no futuro. Esses 3 estágios. No passado, Deus fez todas as coisas e o nosso espírito foi regenerado e o nosso coração foi transformado. Isso é um fato consumado. Está lá no passado. A gente teve nosso nome escrito, né? A gente teve nosso nome escrito no livro da vida. A gente sempre ora, Deus, escreve meu nome no livro da vida. A gente teve nosso nome escrito no livro da vida. Já escreveu, Deus já escreveu meu nome no livro da vida. Deus já escreveu o seu nome no livro da vida. Então está lá no passado. A gente segue a Cristo. A gente crê em Cristo. E se a gente teve nosso nome realmente escrito no livro da vida, a gente vai cumprir o nosso desígnio, né? Vamos dizer assim, que Cristo nos deu, a nossa comissão. No presente, a nossa alma está sendo transformada. Isso é um processo, é ato contínuo, né? A gente sempre está sendo transformado. A gente está buscando a santificação, né? A gente está sendo liberto todos os dias, dia após dia. A gente está sendo liberto do mundanismo, a gente está sendo liberto de opressões, de guerras, de brigas, de demônios, de principados, de potestades. A gente é liberto do pecado, a gente é liberto da influência de Satanás sobre a gente. É isso que acontece no presente. A gente
tem uma constante luta e uma constante libertação por parte de Deus. E no futuro, aí a parte boa, né? A gente tem a promessa da ressurreição. A gente estudou muito isso nas terças-feiras, onde que a gente vai ter um corpo glorificado. O pastor sempre falava, né? A gente vai ter um corpo glorificado, incorruptível, igual de Jesus. Poxa, é o nosso futuro. Eu quero isso, eu almejo isso. Espero que vocês também almejem isso. Porque a gente ir para a danação eterna, poxa, tá por fora. A gente precisa buscar a salvação, a gente precisa ser salvo. A gente tem que deixar aquilo que nos atrapalha de lado para a gente poder crescer na fé. A gente tem que crescer na fé em Jesus. A gente tem que buscar servir Jesus, servir nosso Senhor com todo o nosso coração. A gente tem que buscar ser parecido a cada dia que passa. A gente tem que buscar ser mais parecido com Jesus. É isso que a gente tem que fazer. E a gente vai conseguir fazer isso como? Aí eu vou lembrar do Guilherme. Guilherme falava, né, que a gente tem que fazer. A gente tem que ler a palavra, orar, jejuar. Ler a Bíblia e faça oração. E se a gente for lá em Atos capítulo 1, já começando, Jesus está naquele processo, Jesus subiu, os caras estão lá esperando, e aí o que a gente vai fazer? Eles estão tudo perdidão, E aí tem aquela parte que Jesus vira para os discípulos e fala assim, olha, vocês têm que ficar em Jerusalém, me aguardem, porque eu vou mandar o Consolador, vai vir o Espírito, E Jesus determinou isso para eles, para os apóstolos, que para eles serem revestidos do poder do Espírito Santo, eles deviam permanecer e aguardar quietos lá em Jerusalém. E Deus prometeu encher os discípulos, os apóstolos do Espírito Santo, e ele cumpre a promessa. E ele encheu os discípulos com o Espírito Santo lá no Pentecoste. E o que eu tenho para dizer para você também hoje é o seguinte: Deus ainda enche a gente com o Espírito Santo. Isso é uma promessa contínua dele, que o Espírito Santo ia continuar aqui. O Espírito Santo, o Consolador, ia continuar nesse mundo tenebroso que a gente vive, com tanta dificuldade, com tanta pandemia, coronavírus e praga, peste, tudo. O Espírito Santo está aqui com a gente, nos consolando. Então ele vai nos encher. Assim como Jesus mandou que os apóstolos esperassem lá em Jerusalém, a gente trazendo para os dias de hoje, a gente está vivendo um tempo de espera. Repara para você ver, a gente está esperando. O ano 2020, todo mundo fala, o ano nem começou. A gente só espera. E às vezes esperar é uma coisa tão ruim, A gente ficar lá esperando. A gente não sabe o que vai acontecer semana que vem. Vai voltar ao normal? Não vai voltar ao normal? Vai reabrir o comércio? As aulas vão voltar? São Paulo agora falou que as aulas vão voltar dia 8 de setembro. A gente está aqui, nossa, podia chegar logo aqui em Minas Gerais. A gente está precisando disso. As meninas estão loucas de vontade de voltar para a escola delas, ver os amigos e voltar a estudar. Aí a gente vira assim, nossa, agora vai. Aí o Nardielo vira e fala assim, vou fechar o comércio mais 14 dias. A gente fala, nossa, que banho de água fria que isso vem na nossa cabeça. E aí a gente fica nessa, a gente fica sentindo falta da rotina que a gente tinha, quando a gente podia sair. Hoje, passeio nosso é supermercado. A gente não pode mais ir nem na igreja direito, a gente tem limitação, a gente não pode ir no shopping, o shopping está fechado. Supermercado, você não pode ir em família no supermercado, eles barram, só pode entrar um. Hoje a gente não pode abraçar ninguém, a gente não pode apertar a mão de ninguém para cumprimentar. Olha que coisa mais terrível. A gente está ficando isolado, mas aí a gente está nessa hora de esperar, E aí eu fico lembrando que a gente está esperando igual os apóstolos esperaram. Jesus não falou coisa, vai lá para Jerusalém e espere. Eles esperaram lá 5 minutinhos, o fogo desceu e o pau quebrou. Não foi isso. Eles esperaram. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender com eles. O que eles fizeram lá enquanto eles esperavam? Alguém sabe me falar? Na Bíblia está falando. Eles perseveraram unidos em oração. Está lá Atos 1, Atos 2. Só ler, pequenininho. Lê Atos 1, Atos 2, você vai ver. Eles oraram. Eles ficaram lá orando, colocando a casa em ordem. Estava todo mundo junto em oração,
E eles oravam incessantemente, eles só buscavam. Eles estavam colocando a casa em ordem, arrumando tudo. Precisava de mais um, porque Judas saiu do grupo. Vamos colocar aqui, vamos colocar em oração, vamos colocar mais um aqui, a gente precisa de mais um. E foi isso, eles estavam colocando a casa em ordem e oração. Isso por quê? Porque quando o Espírito chegasse, estava tudo pronto. Né? E é isso que a gente tem que buscar. O Espírito de Deus é uma coisa muito sensível, muito séria, e ele não vai estar habitando um local confuso, de briga, de contenda. Não, o Espírito Santo ele chega para alegrar, para encher de paz, de esperança, do amor de Deus. É isso que o Espírito Santo vem. Ele vem trazer para a gente. Ele vem trazer a paz que excede todo entendimento. Né? E é isso que o Espírito Santo vai fazer com você quando você buscar Ele. Você vai buscar Ele incessantemente de todo o seu coração e Ele vai te encher de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Vai ser algo tão poderoso que vai acontecer com você que você vai se transbordar, você vai irradiar. Não esquece quem que é o Espírito Santo na sua vida. A gente está nesse momento de pandemia, de quarentena, é muito fácil a gente esquecer das coisas, né? E Deus está dando oportunidade para a gente. Oportunidade da gente colocar nossa casa em ordem. Oportunidade da gente unir, né? A gente se unir, levantarmos em oração. Se você parar para pensar, essa pandemia, essa quarentena, ela trouxe uma união. Cada casa está virando um local de oração, de reunião, de busca do Senhor. Né? Não é só aqui em casa, não é só na casa da Jô, de onde for. Todo mundo tem buscado mais o Senhor. Né? Toda igreja, aí vamos pegar a igreja nossa mesmo, toda igreja tem oração. A IBM, a missionária, está toda em oração. Vamos expandir. As igrejas do Vale do Aço estão todas em oração. As igrejas do mundo estão todas em oração. Eu nunca tinha visto na minha vida. Poxa, eu tenho 45 anos. Tenho 45 anos. Nunca nem ouvi falar do Brasil parar e fazer um jejum. Olha o que é isso. Eu sabia que nos Estados Unidos já tinha acontecido, lá na época dos conflitos deles, lá de independência, eles tinham feito jejum. Agora, no Brasil, nunca tinha visto isso acontecer. Né? E tem uma busca no mundo todo, uma sede do mundo inteiro buscando a palavra de Deus, buscando oração. E essa busca tem que ser incessante mesmo, porque é a saída que a gente tem, né? Tava falando, poxa, o Nardielo tá falando aí, vou fechar o comércio, vou fechar mais 14 dias. Aí vem o Estado falando, tem que fazer lockdown. Né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que analisar o lado bom. Olha o tempo que Deus está dando para a gente poder aproveitar Ele. Para a gente poder aproveitá-lo, não aproveitar o tempo, aproveitar de Deus, buscar a Deus. Não só buscar a Deus, mas encontrar a Deus. Olha o tempo precioso que a gente está tendo e a gente está desperdiçando isso. Eu falo porque eu acabo entretido com vários problemas também e não consigo buscar a Deus do jeito que eu acho que tem que ser buscado. E quem sabe que o que está faltando para a gente conseguir buscar a Deus é parar tudo e declarar: Senhor, está aqui na minha casa, o Senhor está aqui na minha família. Senhor, a minha família é sua, a minha vida é sua, tudo que eu tenho é seu. Quem sabe a resposta da nossa oração que a gente tem buscado vai vir depois dessas declarações. A gente se render totalmente a Deus. A gente tem que buscar a Deus em oração. Porque sem isso a gente não vai caminhar. E a gente não vai chegar lá atrás a gente estava falando sobre salvação. É uma coisa que está muito interligada com a outra. Então a gente tem que orar incessantemente. Orar é reconhecer que Deus é tudo e a gente não é nada. É isso que a oração é. E a gente tem que colocar sempre na nossa cabeça que é a forma da gente falar com Deus. Se você for olhar a Bíblia, do Gênesis até no Apocalipse, Deus manda o povo orar.
É a forma que ele se comunica com a gente. Sempre quando o povo ora, repara para você ver, sempre quando o povo ora, algo bom acontece. O rei ora, o comandante ora, tem uma, tem uma vitória, tem um benefício, o povo prospera. Oração é a chave do negócio. Milagres acontecem quando a gente está orando. Nesse tempo a gente tem visto isso, né? O pessoal tem comentado, principalmente por causa desse coronavírus. A pessoa está lá, está ruim, está quase morrendo, a igreja levanta em oração, rapidamente a pessoa é curada. Tem casos que a pessoa está desenganada já e até os próprios médicos falam assim, poxa, milagre, não tem outra explicação. Há poder na oração. Agora, uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça também, que não há poder só na oração. Há poder em quem responde oração. Então, o poder vem de quem responde oração, não de quem faz oração. Tem uma diferença muito grande aí. Há poder na oração? Há poder na oração. Mas há poder em quem responde a oração. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Porque senão depois, eu tô orando e não vem. Não. Há poder em quem responde a oração. Tá? A oração é poderosa, mas há poder em quem responde a oração. E aí vão lembrar sempre disso. Nesse tempo que a gente está aí, todo mundo de prisão domiciliar, né? Fica muito fácil a gente esquecer. A gente fica pensando assim, poxa, quem sou eu para orar? Nossa, eu estou fraco, eu não estou conseguindo orar. Aí a gente olha para pessoas através do vídeo, né? A gente está lá assistindo pregações, algumas ministrações, alguma coisa, a gente fala, nossa, como eles são fortes, que eu estou aqui fraco, eu queria ter uma fé maior, nossa, eu sou tão ruim, eu sou tão mal, eu sou tão... E aí a gente começa a ter esses pensamentos pessimistas. Mas se a gente decidir a colocar nossa esperança no Todo-Poderoso, a gente vai conseguir, a gente vai superar, né? Até, presta atenção nisso, até a sua oração mais silenciosa vai fazer barulho no céu. Ora quietinho, entra no seu quarto, ora em silêncio, grita, faz barulho, do jeito que você preferir, não deixa de orar. Orar é a chave para a gente estar conectado com Deus, com o céu, tá? A nossa busca tem que ser sempre fazer a vontade de Deus. Isso aí a gente tem que estar sempre fazendo isso. Agora, esse tempo que a gente está parado, a gente tem que orar, mas busca arrumar a sua casa, deixa a casa arrumada, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. A gente só sabe que está perto, o noivo está perto. Então deixa a sua casa arrumada, né? Olha só, a gente está vivendo um tempo complicado. Se vocês não estão acompanhando o jornal, vai lá. Tem nuvem de gafanhoto. Pandemia, praga, né? Peste. Então tem a peste, a gente tem nuvem de gafanhoto. Agora surgiu uma nuvem de poeira que atravessou o Oceano Atlântico inteiro, vindo lá do Saara, está em cima do Caribe. Todo mundo lá está tendo que usar máscara, não é por causa de coronavírus, é por causa da poeira, porque senão vai dar problema respiratório. A gente está tendo terremoto, a gente tem tsunami, a gente tem vulcão explodindo, a gente tem guerras, a gente tem contendas, e aí vai. Poxa, está muito claro os sinais. Está muito claro os sinais. Só não vê quem não quer. Os sinais estão sendo dados, né? E o noivo chega sem demora. A gente tem que estar preparado. Arruma suas coisas, arruma sua casa. Deus está dando oportunidade para a gente, da gente arrumar nossas coisas, arrumar a nossa vida, arrumar a nossa casa, de dentro da nossa casa, arrumar as nossas amizades, os nossos relacionamentos. Está precisando de pedir perdão para alguém? Poxa, pega o telefone agora, resolve isso. Tá chateado com alguém, tem alguma coisa para colocar em ordem que não seja em relacionamento, coloca em ordem, deixa tudo pronto, porque o noivo vem sem demora. E eu creio, aí é a minha parte, eu falando também, eu creio que depois que o povo de Deus arrumar as suas coisas, vai vir o maior avivamento da história. Isso está na Bíblia falando que antes do Cordeiro vir, que vai ter um avivamento. É isso, gente. O tempo que a gente está tendo agora é para arrumar
Arruma suas coisas, arruma sua casa, arruma sua vida, se reconecta com Deus, arruma as suas coisas, porque vai vir um avivamento que ninguém vai esperar, vai ser tão grande, tão gigante, tão maravilhoso, e logo em seguida vai vir o noivo. Ele vai levar a noiva, e a noiva do Cordeiro é a igreja dele. Faça parte da igreja de Jesus. Se renda a Ele, confesse Jesus Cristo. Tá? Vai haver o maior avivamento da história. Vai não só da história, você vai ter o maior avivamento na sua vida. Arruma suas coisas. Arruma suas coisas. Deus está dando tempo para a gente para fazer isso. Né? E aí, como que você tem gastado seu tempo? Está gastando bem seu tempo, mal seu tempo? Né? Você tem aproveitado esse tempo que Deus tem te dado? Né? Fica essa dúvida. Ele está dando tempo para a gente arrumar a nossa casa. Né? E aí? Quando a promessa chegar, vai dar tempo de você colocar suas coisas em ordem? É uma dúvida que fica. Então, aproveita o tempo agora, tá à toa mesmo. Vai ficar mexendo no quê? No Instagram, no TikTok, Facebook, aí eu já não lembro mais o nome de outra, Twitter, aí tem outras redes sociais aí. Deixa um pouco de lado. Vai se reconciliar com Deus, vai buscar seu tempo de oração, né? E fica sabendo, depois dessa tempestade toda que a gente está passando, vai vir uma chuva de bênção e de prosperidade sobre a sua vida, sobre a minha vida. A gente tem que orar e a gente tem que buscar a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Aproveita o tempo, né, que você tem, começa a sonhar sonhos novos. Começa a sonhar sonhos novos, faça novos projetos. Busca coisa nova, vem de Deus mesmo. Aprende algo novo, aprende uma língua nova, aprende um ofício novo, faz um curso, né? Começa a colocar diante de Deus seus sonhos. E aí a gente tem que parar para pensar assim, poxa, como que eu coloco diante de Deus meus sonhos? Eu simplesmente sonho e vou lá tentar realizar? Não. Poxa, igual como você senta na mesa com um familiar seu, com seu marido, com seu filho, com quem for. Olha, eu estou sonhando isso, e aí como que a gente consegue realizar? Me ajuda aqui, vamos sonhar junto. É isso que Deus quer da gente. Deus quer um relacionamento com a gente. Vamos sonhar junto com Deus. Vamos colocar Deus para participar dos nossos sonhos. Vamos apresentar nossos sonhos para Deus. Vamos colocar nossos sonhos diante de Deus. E aí Deus vai abençoar. E aí vem esse novo de Deus, essa prosperidade que Deus está guardando para te entregar. Isso aí só vem através de oração, porque nosso relacionamento com Deus é através de oração. Deus tem voos muito mais altos preparados para você, para mim, mas a gente tem que buscar, né? E eu falo isso para mim também, eu tenho que buscar. Eu fico com meus sonhos lá e falo assim, poxa, e como que eu vou fazer? E muitas das vezes a gente acaba não lembrando que não depende da gente, a força não é minha, tem que colocar nas mãos, nos braços do Senhor, né? E essa questão de oração é uma coisa tão séria hoje em dia, que se você parar para pensar, como não chega a ser, não seria engraçado se não fosse trágico, né? Vamos dizer assim. Todo mundo está sentindo falta de oração no mundo. Reparem para vocês verem. Não é só eu, não é só você, não é só quem é evangélico, quem é cristão. Todo mundo está sentindo falta de oração. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vocês também. Alguém chegar que não é cristão ou que é até um ateu, chegar para você e falar assim, pô, gente, o trem tá feio demais isso aqui. Começa a orar, vocês estão precisando de orar, ora aí. Tá precisando. Olha só, até quem não é cristão sabe que está precisando haver um mover de oração. Esse mover de oração tem que vir através da gente. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Né? E a Bíblia fala para a gente clamar a Deus que Ele nos responde. Né? Mas Ele não só nos responde, Ele anuncia grandes coisas. Isso é a maravilha de Deus. Deus só não fala oi para a gente. Ele vai falar oi e vai falar assim, olha, eu estou fazendo grandes coisas na sua vida. É isso que Deus faz para a gente. Então, não desanime. Esse é um momento muito, muito difícil que a gente está passando mesmo. Ele faz a gente desanimar, faz a gente sair da presença de Deus. Mas
É um momento complicado. Mas eu vou dizer para você assim, não se distraia. Não se distraia. Porque está muito fácil a gente se distrair. Né? Muito fácil. É incrível como que a gente consegue se distrair com pequenas coisas. Né? Qualquer coisinha da nossa vida distrai a gente, tira a gente do foco, tira a gente de Jesus, dos olhos do trono, de repente tira a gente. É muito fácil a gente se distrair. A gente consegue se distrair com amizade, a gente consegue se distrair com trabalho, a gente consegue se distrair com problemas corriqueiros do dia a dia. Ah, tem que pagar um boleto. Ah, esqueci de pagar um boleto, vou ter que pagar amanhã, vou pagar com juros. Ai, que saco. Né? É muito fácil a gente se distrair. E aí, a gente se distraindo, fica muito fácil a gente esfriar. Né? E aí, ainda mais nessa quarentena, que tá tão dura essa quarentena, né, pra gente. Então, não distrai, porque eu não quero, a Andreís não quer, a gente não quer ninguém esfriando. Se aquece, fica próximo, busca, ora, leia a palavra, busca o pastor, se tiver condição, vai na igreja, no culto. O culto está recebendo até 100 pessoas, eles estão fazendo os controles lá. Se você tiver condição de ir, se você não fizer parte do grupo de risco, se você tiver todo o equipamento de segurança, máscara, álcool em gel, toda a parafernália que é necessária para a gente sair de casa hoje, congrega. Não tem condição de congregar, manda mensagem, liga, não se desliga do corpo de Cristo. Leia a palavra, leia a Bíblia, faça oração, leia a Bíblia e faça oração. Né? E tenha em mente que a gente tem um objetivo, igual os discípulos tiveram lá, lembrando lá de Atos, né, o capítulo 1, a gente tem que voltar para o nosso local de encontro. Né? Eles voltaram para o local de encontro deles, lá eles permaneceram para poder receber o Espírito Santo. Então volta para o seu local de encontro com Deus, assim como os apóstolos voltaram para o encontro deles. Volta para o seu, não se afasta de Deus, não se afasta da palavra de Deus, né? Que Deus manda te dizer hoje, vamos encerrando, já falta quase acabando aqui o tempo da nossa live, né? O que Deus manda te falar hoje é que Ele sente saudades de você. Deus sente saudade de você. Deus tem muito mais para você, para te dar. Volta à presença dEle. Não abandona Deus. Deus te quer juntinho dEle. Deus quer você ao lado dEle, orando, compartilhando seus sonhos, compartilhando suas dificuldades, colocando suas alegrias no trono dEle, colocando suas dificuldades no trono dEle. É isso que Deus quer de você. Ele quer um relacionamento. Amém? Então foi isso hoje, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Ele encha cada um com seu Espírito Santo, que a gente não esqueça de fazer oração nunca, que a gente não se afaste de Deus nunca, que a gente busque a salvação o tempo todo, não só a nossa, mas das pessoas também que estão próximas a gente, né? Aqueles que nós amamos, aqueles que nós amamos menos, aqueles que a gente nem conhece, mas todo mundo merece a chance de ser um escolhido de Jesus. Amém? Então tá, gente, vamos encerrando aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Fazer uma oração para encerrar. E aí a gente fecha, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento que a gente teve de poder compartilhar, Senhor Deus, um pouco do estudo que a gente fez, de ser ministrado também, Senhor Deus, porque o Seu Espírito Santo ministra nossas vidas, Deus, quando a gente tem falado da Tua palavra, Pai. Obrigado pela vida de cada um aqui que assistiu essa live. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um, a família de cada um, Senhor Deus. Recupera, Senhor Deus, a Andreise para poder, na próxima célula, ela estar aqui presente, falando, conversando, dando os conselhos dela também, que são bênçãos nas nossas vidas, Deus. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Abençoa agora a noite de cada um, Senhor Deus. Que todos durmam bem, descansem bem e que tenham um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Boa noite, muito obrigado. E a gente vai salvar,
Vai ficar salvo aqui no Instagram do Andreise e a gente vai postar também no YouTube, tá bom? Um abraço para todo mundo.